Nos próximos capítulos de Haja Coração, fortes emoções estão por vir no último capítulo da novela. Os finais de seus personagens favoritos estão recheados de casamentos, gravidez, sequestros e até mesmo gente batendo as botas. E aqui você fica sabendo dos finais de Tancinha, Apolo, Beto, Camila, Giovanni, Aparício e muito mais. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Haja Coração. E assim, você fica por dentro de todas as novidades da novela. Aproveita e me conta se você gostou dos finais dos seus personagens favoritos ou se você mudaria alguma coisa. Deixe sua opinião aqui nos comentários. De repente, uma moça aparece perguntando quanto está o quilo do pepino. Ao se virarem, Fedora e Leozinho se deparam com Tancinha. Fedora pergunta o que ela está fazendo ali e pergunta se ela foi rir da desgraça dela. Tancinha nega e diz que foi ali para consertar uma história que começou com briga, mas que tem que terminar bem. Ela revela que foi pedir desculpas. De uma forma irônica, Fedora pergunta se ela foi mesmo pedir desculpas, só porque Fedora é mais gata, mais estudada e melhor que Tancinha. Tancinha responde que, na verdade, é que ela não deveria ter estragado a festa de aniversário de Fedora. Leozinho diz que eles ficaram sabendo da história do pai dela. Fedora diz que não desculpa ela, porque se ela não tivesse invadido a festa dela, ela não teria conhecido Leozinho e ela não estaria na miséria hoje em dia, mas muito feliz. Tancinha pergunta se ela gostou de tudo isso. Fedora agradece e diz que Tancinha mudou o destino dela e abraça Tancinha. As duas comemoram muito, mas Leozinho diz que eles precisam voltar a vender e que tá difícil. Tancinha diz que eles não estão sabendo vender e revela que vai ajudar eles. Aparício pergunta o que Teodora está fazendo ali. Teodora entrega o papel para Rebeca, que vai até Aparício e diz que 30 anos atrás ele se casou com Teodora por causa do dinheiro e que agora eles só se casam depois que ele devolver tudo que ganhou ao lado dela depois desses anos todos. Emocionado, Aparício abre um sorriso e pergunta se é essa prova de amor que ela quer. Rebeca balança a cabeça confirmando. Ele então diz que faz tudo por ela. Ele pega o papel, assina e diz que não precisa de nada que é de Teodora. Todos comemoram e Teodora deseja felicidade para eles e sai. Os dois então se beijam e as convidadas comemoram. Tancinha então aparece com Fedora toda emperiquitada, parecendo a ex-feirante. Fedora então sobe um caixote e começa a pegar as dicas que Tancinha vai dando. Elas começam a se divertir e Tancinha vai vendendo junto com ela. Na cantina, Francesca chega para sua mãe e diz que eles vão conseguir abrir uma filial da cantina. Francesca diz que elas vão conseguir abrir até 2. Tancinha pergunta se sua mãe pensou sobre o convite dela. Francesca pergunta se é de ir no Teatro Municipal ver o balé. Tancinha confirma e diz que não queria perder a chance de levar sua mãe no Municipal e que sempre foi o sonho dela de dançar lá. Francesca diz que foi o sonho que ela nunca realizou, mas revela que vai sim. Francesca então aparece com Beto no Teatro Municipal. Beto vai falando que pelo menos Francesca conseguiu perdoá-lo. Francesca diz que se até Aparício perdoou ela,
como é que ela não vai perdoar o Beto. Francesca se senta e ainda pergunta cadê Tancinha, mas Beto diz que ela deve estar chegando. A apresentação começa e Tancinha entra no palco. Francesca diz que parece que ela está reconhecendo aquela moça. Beto diz que é desde o dia que ela nasceu. De repente, Tancinha aparece sozinha no palco, com Francesca sozinha na plateia. E Tancinha chamando Francesca para dançar com ela no municipal, para realizar o sonho dela. Francesca então sobe no palco com sua filha e começa a dançar lindamente. Mas de repente a plateia volta e Tancinha termina sua apresentação com o público aplaudindo de pé. Depois de um tempo chega o grande dia da corrida final de Apolo. Ele começa a conversar com Tancinha no camarote, que diz que sabe que sempre foi o sonho dele ganhar essa corrida. Apolo diz que Tancinha sabe qual é o verdadeiro sonho dele, que é ter uma vida com ela, e que até abandonou a carreira dele por ela uma vez. Tamara chega e Apolo vai direto falar com ela. Tancinha fica com ciúmes, mas Apolo vai dizendo que está muito feliz que Tamara veio e abraça ela. Apolo então vai dizendo que ele vai ganhar essa corrida. Adriana aparece e diz que está na hora dele ir para a pista. A largada é dada e os carros começam a acelerar. Apolo vai acelerando tudo que tem na pista. No camarote, Tancinha vai rezando para Apolo ficar bem. E Tamara vai dizendo que Apolo é melhor que todo mundo ali. Nair grita que Apolo já está em segundo. Apolo consegue passar o primeiro colocado e todos comemoram, mas Apolo acaba voltando para segundo lugar. Tamara diz que Apolo vai ter que fazer um milagre agora. Apolo então consegue esse milagre e cruza a linha de chegada em primeiro lugar. Ele sai do carro dizendo que realizou o sonho e que foi campeão. Ele então é levado para o camarote carregado e abraça Tamara, que comemora com ele. Tamara também chama Tancinha e Apolo vai comemorar com a ex-feirante, dizendo que ele conseguiu. Apolo então abraça Tamara e Tancinha juntas e todas comemoram com a chuva de champanhe. Eleonora fica no camarim de um programa lendo um jornal que diz que hoje eles vão descobrir quem é a mulher topeira. Ela diz que é seu grande dia. A cena já vai para o apresentador dizendo que hoje eles vão acabar com o mistério e descobrir quem é a mulher topeira. Ela chega no palco com a cabeça e vai sendo ovacionada por todos e pergunta se ela pode tirar. Todo mundo diz que sim, mas a cabeça acaba entalando. Dinalda entra no palco e diz que isso tinha que acontecer justo agora e vai tentando tirar a cabeça, mas acaba não conseguindo. Ela então pega um tesourão e pede desculpas para os telespectadores e corta a cabeça de topeira. E é revelado que Eleonora é a topeira. Ela ainda manda um beijinho no ombro para Bial. Em frente à sua casa, Adonis vai falando para sua mãe que agora que Eleonora ficou mais famosa ainda, ela não vai querer nem saber dele. De repente, chega um carro e Eleonora sai dele e pergunta se ele pensou que ela ia esquecer dele. Nair diz que está vendo que ela não quer mais saber dele. Adonis se aproxima dela e se declara para Eleonora e beija ela. Os dois então acabam virando o casal furacão e saem em várias capas de revista. Num consultório médico, Penélope vai falando para Henrique que ainda dá tempo dele desistir e que ele nunca vai ser pai ao lado dela. Henrique diz que o que importa é que eles ainda estão juntos. O médico então chega e Penélope pergunta qual é o tratamento para uma senhorinha como ela.
O médico diz que o tratamento é longo. Penélope continua botando pilha. E o médico vai dizendo que os exames dela estão ótimos, que ela está bem e o bebê está bem também. Eles então acabam de ficar sabendo que Penélope está grávida e eles ficam muito emocionados. Eles então já aparecem fazendo ultrassom em Penélope. Depois de algum tempo casados, Shirley vai até a casa da sua mãe e revela para Francesca e os irmãos que está grávida e que descobriu na lua de mel. Todos ficam muito felizes e comemoram com ela. Já fora da casa de Apolo, Tamara diz que o voo dela é à noite e que se ele mudar de ideia, Apolo diz que o convite é tentador e que ainda não conhece o Nordeste. Tamara diz que sabe que ele está esperando por Tancinha e que ela é só um estepe. Apolo diz que ela nunca foi e nunca vai ser estepe. Ela diz que está provocando ele e que sempre foi honesto e que ela esperou ele porque quis. Apolo diz que ela é incrível. Tamara diz que ele sabe o horário do voo dela e que ela reservou um lugar do lado dela para um tal de Apolo. Ela se despede e sai. Tancinha e Francesca chegam em uma casa na praia para passar uns dias para relaxar. Francesca diz que Rodrigo comprou essa casa para passar o final de semana com a família. Tancinha diz que ela sempre quis uma família. Francesca se senta com a filha e pergunta o que Tancinha está esperando para tomar a decisão dela. Tancinha diz que depois de tudo que aconteceu é complicado. Francesca então diz que de um lado ela tem um amor de infância, um homem que acompanhou ela a vida inteira, um homem íntegro e que tem um amor incondicional, desses que pouca gente tem a chance de conhecer. Mas de outro lado, ela tem um homem completamente apaixonado por ela, que chacoalhou ela e que fez uma loucura irresponsável para ter ela, e que é capaz de qualquer coisa para ter Tancinha, mas precisa do perdão dela para eles serem felizes. Tancinha se emociona e diz que quando a mãe fala assim, ela ajuda muito ela. Francesca diz que sabe que a filha não está nem com dúvida e nem dividida, e sim só com medo de falar com quem ela quer passar o resto da vida dela e quem ela ama de verdade. Tancinha diz que está claro para ela, mas que o pretendente precisa saber disso. De repente, Apolo e Beto recebem uma mensagem de Tancinha e ficam muito felizes. Na praia, Tancinha começa a falar para sua mãe que ele está demorando muito. Francesca diz que de São Paulo até lá é pouco mais de 1 hora e que ele já deve estar chegando. Um carro chega e desce um homem dele, cuja identidade não é revelada logo de cara. Mas na cena seguinte já mostra Beto se encontrando com Tancinha em uma pedra na praia. Beto então revela que está tremendo de nervoso e que estava esperando o sinal dela. Tancinha diz que apesar de tudo o que ele fez com ela, ela não consegue ter raiva dele e que ele mudou e se transformou em um homem. Ela ainda diz que ele errou e que fez ela sofrer muito, mas fez ela muito feliz e diz que perdoa ele. Beto então solta um grito de desabafo e diz que ele estava esperando muito pelo perdão dela. Tancinha diz que quando alguém erra, mas se arrepende de algo, a pessoa merece uma segunda chance. Ele então diz que eles não estão mais casados, mas pede ela de novo em casamento. Ele se ajoelha, mas Tancinha manda ele esperar e levanta Beto. Ela então revela que se apaixonou por ele de verdade, mas que ela teve uma história linda de amor com o Apolo, mas que essa história foi interrompida e que agora esse amor tá falando mais alto e que precisa seguir o coração dela. Beto então diz que sabe que ela chamou ele ali para libertá-lo. Tancinha pede desculpas, mas diz que precisava resolver isso.
Beto diz que é claro que ele está sofrendo, mas que ela ensinou ele a amar de verdade e agradece ela. Ele ainda diz para ela e Apolo serem muito felizes e sai. Depois de um tempo, outro carro chega e dessa vez quem sai dele é Apolo. Ele encontra com Tancinha e pergunta se aconteceu alguma coisa. Ela então diz que quando Beto entrou na vida deles, muita coisa mudou e que Beto errou e fez eles sofrerem muito. Ela ainda diz que nunca vai cansar de pedir perdão para Apolo e diz que precisa ser sincera, já que ela ficou com Beto e Apolo também conheceu Tamara e que eles não podem fingir que nada aconteceu. Apolo diz que eles mudaram. Tancinha diz que eles mudaram graças ao que aconteceu. Ela então, chorando, diz que eles precisam tomar uma decisão. Apolo diz que se é para terminar, é para ela terminar logo. Tancinha diz que pelo jeito ele não viu o que está escrito na areia. Apolo se vira e vê a frase escrita: "Eu me amo você" na areia. Apolo fica aliviado e muito feliz. Ele então beija Tancinha e diz que jurava que ela ia terminar com ele. Tancinha diz que depois de tudo que passou com Beto, serviu para provar que Apolo é o homem da vida dela e diz que é com ele que ela quer passar o resto da vida. Eles então se beijam. Em um café, Teodora, Fedora e Leozinho ficam conversando e Fedora diz que ficou muito feliz que a mãe perdoou Leozinho. Teodora diz que se é ele que faz a filha feliz, que opção ela tem, e é claro que ela perdoou. Leozinho diz que Fedora estava sofrendo muito longe da mãe. Teodora então manda a filha voltar para casa e diz que ela é rica. Fedora nega e diz que se encontrou na feira e que lá ela vê gente de verdade todo dia. Teodora diz que tudo bem e que na verdade foi lá também para se despedir, porque vai fazer uma longa viagem. Fedora pergunta para onde a mãe vai. Teodora, se levantando, diz que vai para um resort maravilhoso e que vai cuidar um pouco dela. Ela então pede um abraço da filha e diz que vai morrer de saudades. Emocionada, Fedora se levanta e dá um abraço em sua mãe. Leozinho também vai fazer parte do abraço, mas Teodora empurra ele. As duas se despedem e Teodora entra no carro, mas ao abrir a porta, o Tarzan, que está com um pano na cabeça, pedindo socorro, porque ele está sendo sequestrado. Mas Teodora entra e fecha a porta do carro. Em uma ilha, o Tarzan fica amarrado e ajoelhado, e Teodora tira o pano da cabeça dele. O Tarzan olha ao seu redor e pergunta se ela raptou ele para levar para a ilha. Teodora diz que é para a ilha deles e revela que comprou só para eles. Ela solta ele e ele pergunta por que ela fez isso. Teodora diz que é porque ele não se decidia entre ela e Zafira e resolveu dar uma ajudinha. Tarzan diz que ela sabe que ia escolher ela e que só estava fazendo birra. Teodora diz que são só eles e começam a se beijar. Mas de repente uma cabra aparece. E na verdade, essa cabra é a ex do Tarzan. Teodora fica furiosa e começa a correr atrás da cabra. Teodora, que foi fazer uma viagem com o Tarzan para todo sempre, ainda deixa um vídeo dizendo que deixou toda a parte dela da casa e do Grã-Bazar para Aparício. E depois de todas as confusões, Aparício e Rebeca comemoram um ano de casados e um ano sem notícias de Teodora, que está na ilha com o Tarzan. Giovanni acaba ficando com Camila e adota uma criança linda e os dois vivem uma vida de casados, mesmo sem estarem casados. Mas Giovanni garante que vai conseguir convencer Camila de se casar com ele. Na mansão dos Abdalas, eles fazem um brinde reunindo todas as famílias e comemoram o final feliz de todos. Mas Tamara acaba viajando sozinha. No orfanato lá no Nordeste, ela vai brincando com as crianças e se divertindo muito.
Uma moça do orfanato chega para falar com ela e Tamara diz que as crianças estão curando ela e Na que mansão ela dos nem lembra Abdalas, mais o que eles é fazem ansiedade. um brinde, Em uma premiação, todas as Beto famílias, vai e conversando com o comemoram Henrique e o o amigo final feliz diz que ele é de uma todos. figura e pergunta como assim ele vai fazer detox emocional. Beto diz que é detox sim e que está em recuperação. Ele revela que está focado no seu trabalho e na sua carreira e que precisa de um pouco de paz. Ele ainda completa dizendo que vai ver se vai ganhar esse prêmio e depois vai para a casinha dele dormir sozinho. Henrique diz que o amigo merece. O apresentador então sobe ao palco e diz que está na hora de saber quem leva o prêmio. Ele então revela que o prêmio de melhor publicitário do ano vai para Roberto Velasquez. Ele comemora muito com o seu amigo e sobe ao palco para fazer um breve discurso e receber o prêmio. Ele então começa a falar no microfone, mas de repente, um grupo de pessoas invade o local do evento, gritando "Salve a Amazônia!". Beto e todos os presentes ficam sem entender nada. Os seguranças vão contendo a multidão, mas uma moça consegue se sobressair e diz para todos os convidados que o grande vencedor desse prêmio faz campanha para a empresa que desmata a Amazônia. Ela consegue se soltar dos seguranças, mas novamente é capturada. Beto fica olhando para as pernas dela com um olhar de desejo. Ela vai olhando para ele e fica encantado e pergunta que mulher é essa. Ela de novo consegue se soltar e vai perguntar para Beto se ele sabe quantas árvores o cliente dele corta para produzir os produtos. Mas Beto não responde e fica hipnotizado por ela. A mulher então fica furiosa, pega um bolo e joga na cara de Beto. Beto fica paralisado. Os seguranças tiram ela de lá e as outras pessoas também. Do lado de fora, a moça vai sendo carregada para fora do local. Beto e Henrique vão indo atrás dela e Beto pergunta se Henrique está vendo o que ele está vendo. Henrique diz que sim e fala que são 3 policiais para dar conta de uma mulher, igual da última vez com Tancinha. A ficha de Henrique cai e pergunta se Beto não está pensando nisso. Beto diz que ela é uma deusa do Olimpo e pergunta se Henrique quer apostar. Henrique diz que aposta de novo não. Beto então diz que foi amor à primeira vista e que quer se casar, ter filhos e ter o pacote completo com ela. Ele então se aproxima e fala para os policiais largarem a moça. Diz que foi só uma tortinha na cara e que está tudo certo. Beto e a moça ficam todo bobo. Depois de algum tempo, o casamento de Tancinha e Apolo chega. A cerimônia bem íntima, onde só estão presentes os filhos de Tancinha, Francesca e Nair. A cerimônia começa e Bia entra jogando as pétalas, dizendo que esse é o dia mais feliz da vida dela. Apolo diz que o dele também. De repente, Tancinha aparece no corredor central vestida de noiva. Ela vai entrando sozinha e chega ao altar. Apolo diz que ela está linda e Tancinha diz que eles esperaram muito por esse dia. O juiz de paz começa a dizer lindas palavras para os dois. Chega então a hora do sim. Tancinha, sem hesitar um segundo, abre um sorriso e diz que aceita se casar com Apolo. Apolo também faz a mesma coisa que Tancinha e diz sim. Eles então trocam as alianças e o juiz de paz declara eles casados. Os dois se beijam e Tancinha diz que mesmo depois de tudo, a história deles só está começando e diz que ama ele. Apolo também diz que ama ela e eles se abraçam e terminam a novela casados. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado de onde você assiste a novela. Até mais!